E aí, gente, boa tarde. Já tem bastante gente conectada aí. Vou fazer uma introdução, começando pontualmente. Apesar de saber que a maioria das pessoas estão em casa aí, faz um sinalzinho só de positivo se o som estiver vindo, por favor. Alguém manda um sinal de ok aí. Matheus, eu vi que tu tá online. O áudio tá ok, tudo certo? Maravilha, vamos lá então. Maravilha, vamos lá então. Ah, Sei que todo mundo está com bastante tempo aí em casa, né? A maioria das pessoas, mas mesmo assim a gente está começando pontualmente. A ideia hoje aqui é dividir com vocês um pouco de como está sendo essa experiência de home office. Eu estou trazendo isso principalmente aí para a turma da Auxiliadora Predial, que tá entrando aí para estar acompanhando através de vídeos também todo o trabalho que a gente está fazendo para inovar durante esse período que é novo para todo mundo. A tecnologia é uma das coisas que está nos ajudando muito, né? Está fazendo a gente aprender quase que por obrigação a mexer com tecnologia nesse momento. Algumas pessoas já mexiam, outras não. Vou bater um papo hoje aqui, nós vamos conversar com o Márcio de Oliveira, que é um cara que trabalha aí com coaching, com mentoria, já deu mentoria para algumas empresas grandes de Porto Alegre e tem uma visão de vida e uma visão de negócio que me agrada muito, um cara bastante positivo, bastante otimista, que também está passando por esse desafio aí de trabalhar nessa iniciativa de home office e trabalhando também aí com as mãos um pouco atadas nesse momento, né? A gente vai falar aqui hoje sobre três coisas, tá? Que todas se conversam entre elas. A primeira delas é a inteligência emocional. Isso vem sendo falado há bastante tempo no mercado. E agora, esse momento de Covid aí, de coronavírus, é um momento que a gente precisa muito de inteligência emocional para lidar com as adversidades e se adaptar. Segundo ponto vai ser justamente adaptação e resiliência, fazendo uma conexão com o terceiro ponto, que é as boas práticas e boa produtividade em home office, tá? Então, Marcinho, quando tu quiser, acho que já está com o convite aqui, vamos ver. Adicionando o Márcio aí. Azar. Fala, gênio, boa tarde. Boa tarde. Que grande, Mário, hein? Primeira live, Mário. Primeira live, primeira live. Tava falando agora Demorou. ainda sobre adaptação, que é um dos nossos assuntos de hoje. Primeira live de Insta, canal no YouTube criado também, que foi uma forma que a gente achou de se manter conectado aí com a turma. Então, galera, esse é o Márcio, um grande amigo, grande parceiro de negócios aí, de Porto Alegre também. Márcio, eu gostaria de começar, se tu me permite. Estava aqui agora, antes da live, lembrando do que tu passou há poucas semanas. Tu estava aí na França com a tua esposa, com mais amigos, e eu recordo que a gente até bateu um papo nessa época, tu teve que voltar meio rápido de lá, porque foi bem Fugido. quando a coisa estava se atenuando, né? Então, sem dúvidas, esse já foi um momento para ti aí de ter que se adaptar, ter que entender o que estava acontecendo muito rápido, né? Teve que ficar em quarentena aí. Então, eu gostaria de introduzir o nosso bate-papo aí sobre inteligência emocional durante crises, falando sobre essa tua experiência aí tipo, na chegada, na volta da França, na chegada do Brasil. E boa tarde para ti, obrigado pela presença aí. Cara, obrigado. Primeiro eu quero agradecer a galera que está assistindo. Cara, uma live com 70 pessoas agora hospedada, é muita gente junto aí. E eu só vi gente boa, se eu tiver que agradecer os 70, a gente vai ficar essa hora agradecendo. Desculpa não falar todos os nomes que eu vi, mas é só nome querido junto, né, Mari? Isso mostra Exatamente. o quanto ter amigos é importante. Eu sempre meio por amizade, né? Cara, eu posso começar falando de inteligência emocional, eu amo inteligência emocional, e eu acabei agora o atendimento, e olha que bacana. Três são as inteligências que a gente evolui na vida. Eu acho que quatro são as inteligências, tá? Esse é o meu posicionamento. A gente nasce com uma inteligência natural,
que é a inteligência do bichinho, que já vem aquela inteligência inata ali, né? Nossos talentos, aquela tendência, né? a nossa herança, isso é natural. E o ser humano, ele nasce feliz, ele nasce esperançoso, ele nasce lutando pelo que ele quer. E aí a vida vem e nos ensina, né? Vem papai e mamãe e começa a colocar conhecimento na gente. E muitas vezes a nossa inteligência, essa intelectual, ela começa a nos limitar. E aí, quando a gente se dá conta, somos adultos com uma inteligência intelectual em busca de felicidade, em busca de esperança, em busca de segurança. E isso tudo um dia já teve dentro de nós. E aí a gente, mais ou menos a nossa vida, a gente nasce com as coisas, né, aprende a limitar essas coisas e depois passa a vida buscando essas coisas. E aí essas duas inteligências, elas marcam a nossa busca do ter, a nossa busca de construir. E o que fez a grande diferença na minha vida, já entrando, né, e falando, foi quando eu comecei a adquirir inteligência emocional, que é a pauta da nossa live hoje. Nossa primeira pauta, exatamente. Que foi o seguinte, ó, tem uma inteligência natural que veio comigo, né, ela é aí modelada pelo meu conhecimento que eu tenho, pela bagagem, pelos professores, mestres, por tudo que eu fiz. E depois eu tenho que saber, eu tenho que aprender a viver com tudo isso, que eu acho que é a grande questão. Não vou dizer que é grande problema, muitas pessoas têm inteligência emocional, têm que tirar o chapéu, e muitas pessoas não têm. Então não vão falar que é de todos, que não é de todos, isso cada ser humano sabe como vive. Mas assim, se na sua vida você se importa com coisas que te deixam mal, do tipo, você se importa com alguém chato, você se importa muito com o coronavírus, você se importa muito com o chefe que não dá o que você quer, tá? Essa importância que você dá para algo que não te faz bem, isso é falta de inteligência emocional, isso é falta de gestão da sua emoção, que você está se importando com algo que não te agrega. E sempre que eu me importo com algo que não me agrega, eu me carrego com algo que não me leva para frente. Porque se eu estou me importando com algo que é chato, eu estou produzindo em mim cortisol, vamos pegar essas questões hormonais, cortisol, estresse, né, que são coisas que fazem eu não pensar bem e que fazem a minha emoção primitiva aflorar. Aí vem a minha raiva, vem a minha tristeza, vem o meu medo, que é o que a gente está vivendo hoje. Não é uma emoção de raiva ou de tristeza. Hoje a gente está vivendo a emoção do medo, né? É fato. O coronavírus trouxe medo. O medo. O medo é a emoção que norteia. Se eu não sei ter gestão diante do meu medo, eu provavelmente, né, tô falando eu, seja quem quiser, se você não sabe fazer a gestão do seu medo, você deve estar vivendo mal esse momento. Você deve estar sendo guiado pelo noticiário, que ele não é saudável, viu? Não tô criticando, não vai ter crítica aqui, nem opinião, mas o noticiário, ele vende alguma coisa, ele quer vender alguma posição, e se você está sendo guiado pelo que o externo está te dizendo, você não está sendo você nesse momento, você não está brigando pelos seus sonhos, você não está lutando pelo que é importante para você. E aí eu acho que vem toda essa discussão da live aí, Marinho, para a gente ver, cara, como que é criar isso. Não adianta ficar falando só que tem que ter inteligência emocional. Né? O que é legal, eu aprendi a trabalhar e construir inteligência emocional. E aí fica uma grande herança dessa live. Perfeito. Se isso ajuda, né? Perfeito. Deixa eu fazer um gancho contigo, Marcinho. Eu acredito, e inclusive parte disso foi tu que me ensinou, né, nas nossas conversas. Para quem aí está ouvindo, o Márcio já foi meu coach, já fiz processo de coaching com ele, fiz minha formação de coaching com ele também. Eu não atuo como coaching, mas é uma área que me deu muita riqueza de informações e me ensinou muito, principalmente nessa área de inteligência emocional, de resiliência, de lidar com as adversidades que tem no dia a dia. E eu acredito muito, e eu sei que tu concorda com isso, né, que a inteligência emocional e a resiliência, ela é um tipo de inteligência que, apesar de nascer conosco, né, ela tem que ser desenvolvida e trabalhada durante a vida, ela tem que ser exercitada. A gente vai ficando mais velho, né? Vai ficando, quando a gente chega na vida adulta, a gente vai criando alguns vícios, algumas coisas, e às vezes a gente esquece
e acaba deixando as coisas inconscientes e a gente ter reações que não são as que a gente gostaria para aquele momento. Então, fazendo gancho com isso que tu falaste, é justamente que a inteligência emocional ela tem que ser trabalhada, né? Para quem hoje talvez não esteja se sentindo lidando muito bem com as emoções, fica aqui já a palavra de que isso deve ser exercitado. Não é algo que não está acontecendo hoje, que não vai poder acontecer no futuro, né? Então, eu até vou contar uma história bem rapidinha aqui. A gente começou um ano de forma fantástica na Auxiliadora Predial, batendo recorde de vendas, tudo fluindo muito bem, projetos novos sendo lançados, projetos de treinamentos, várias coisas muito legais acontecendo. E em janeiro eu estava conversando com o meu sócio, com o Matheus, e ele falou: Mário, esse vai ser teu primeiro ano de gestão que tu vai trabalhar no mercado positivo, que tu vai trabalhar no mercado que está te empurrando para frente. Porque eu virei gestor em 2014 e desde lá a gente teve diversas coisas. Teve impeachment, teve greve dos caminhoneiros, teve delação premiada, teve diversas coisas que impactaram direto no meu mercado, que é o mercado imobiliário. E eu ainda brinquei com o Matheus e falei: cara, eu prefiro me preparar para que aconteça alguma coisa errada e vamos tentar, né, vamos seguir. Se o mercado ajudar, tudo bem, mas se não ajudar, eu estou preparado para ir em frente. Óbvio que a gente não esperava uma crise dessa amplitude, né, de um negócio desse tamanho que a gente não tem controle, de momentaneamente a gente está sendo responsável, ficando em casa, a Auxiliadora fechou todas as lojas, por responsabilidade social, por cuidar do próximo, mas foi uma brincadeira que eu acabei. Nossa pauta ela fala justamente sobre essa adaptação durante a crise. E é isso. Então, a inteligência emocional ela deve ser trabalhada, né, Márcio? Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. Ela deve ser trabalhada. A gente tem que, diariamente e né, semanalmente, sempre que a gente puder, ir trabalhando essa inteligência emocional e exercitando isso até que um dia ela se torne natural. Eu acredito que todos os hábitos da nossa vida eles devem ser construídos dessa forma. A gente tem que começar devagar e replicando, fazendo eles diariamente até que se torne algo natural. Tá, quer ver? Ó, eu poderia usar uma frase que é muito falada, né? Quando a gente fala nessa questão de inteligência emocional, vem os preconceitos. Sempre que a gente está falando de desenvolvimento humano, a gente tem uma onda de preconceito sobre isso. Até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é enganação. E eu poderia falar assim, hoje tem muita gente falando de inteligência emocional, como eu ouço muito. Mas, cara, que bom que tem muita gente falando de inteligência emocional, porque tem que ser falado disso. O que eu vejo é que muitas vezes tem, mas não entregando como que a gente consegue construir. E aí, cara, é legal. Pelo menos eu tomo consciência que inteligência emocional é importante, mas não adianta eu tomar consciência que algo é importante e não saber como construir. E aí, hoje... Eu não sei como construir perfeito, tá? Eu só sei que eu construí. Eu só posso passar o meu método. Se é o método exato, não sei. Eu sei que eu já conversei com Paulo Vieira, pensa a mesma coisa, Jerônimo Temer pensa a mesma coisa, que são os caras da minha área que eu tive a honra de conhecer. E tem uma coisa que é bem legal. Inteligência emocional, ela vem, tá, Mário? Não é que se tu não trabalhar, tu não tem. Ela vem. Só que a inteligência emocional cobra um preço muito caro, que é o tempo. Todo mundo um dia vai ter inteligência emocional. A vida ensina, entendeu? De repente, com 50, com 60, com 70, tu vai dizer, pô, poderia não ter me preocupado tanto com isso. E se eu voltasse, eu faria tudo diferente. Essa é a grande frase de quem chegou na inteligência emocional. Quando eu começo a ver que se eu voltasse, eu faria as coisas diferentes. Então, inteligência emocional, por que faria diferente? Porque naquele momento eu usei todo o intelecto que eu tinha e devo ter botado os pés pelas mãos. E se eu tivesse mais consciência, se eu respirasse mais, se eu tivesse mais resiliência, se eu tivesse mais compaixão, se eu tivesse mais segurança, se eu tivesse minhas emoções melhor geridas, eu faria diferente. Tu entende isso? Perfeito. Então, assim, o tempo vai te trazer. O que é legal, quando a gente pega e antecipa esse tempo, como? Estudando inteligência emocional, me transformando num ser humano mais especial, melhor, eu posso fazer a minha vida acontecer antes, tá? E daí chegar lá na frente e falar, cara, ainda bem que eu fiz tudo o que eu podia antes e hoje estou usufruindo de resultados melhores. Então, o que eu sei assim, eu descobri inteligência emocional aos 35, eu tenho 44, faz 9 anos que eu descobri isso e venho estudando. E, cara, eu hoje eu sou apaixonado pela minha vida, hoje eu tenho orgulho de mim.
E eu não tinha 9 anos atrás. Eu não sei se você que está na live, tem muita gente legal. Se você tem orgulho de você, cara, te aplaude porque tu está fazendo tudo que pode. Mas se você não tem, apenas pensa que tem trabalho ainda. Pô, eu não tenho que ter orgulho só de quem tem resultado. Cara, primeiro tem que ter orgulho de mim. Ah, mas Márcio, aí pode ser arrogante isso, pode ser egocentrismo. Claro que não, velho. Começa tudo por você. Se você não sente orgulho de você, você vai buscar orgulho externo. E aí orgulho externo é o quê? Eu querer que as pessoas me validem, eu perguntar se eu sou bom, Mário gostou do meu trabalho, e aí a gente está aqui no ambiente da auxiliadora predial hoje, principalmente, que é um ambiente de autonomia, né? Nós somos autônomos ali. Só que Perfeito, o autônomo, perfeito. se o autônomo não se valida, se ele não se valida, se ele não sabe que ele dá seu melhor, ele vai ter que buscar isso no externo. E aí não adianta, velho. Alguém dizer para ti que é bom e tu não se achar, tu vai dormir no travesseiro sabendo que, puta, mas eu poderia ser melhor. Aí tu vai ficar sempre nessa coisa do poderia. Tem essa, tu falou um ponto que eu gosto muito de ouvir, que é a questão de a gente tem, né, não de forma, não tô falando isso para generalizar, mas tem uma coisa de sociedade que a gente pensa que é feio falar que a gente é bom em alguma coisa. Ou que a gente fez um trabalho bem feito, ou que a gente, enfim, faz algumas coisas legais. Então, a gente tem que quebrar um pouco dessa crença e entender que essa autoestima e essa validação, ela passa longe de arrogância, ela não tem nada a ver com arrogância. Essa validação e essa confiança, essa autoconfiança de tu te dedicar e saber que tá entregando o teu melhor por algo positivo, e depois de feito, tu bater no peito e falar, poxa, fiz um negócio legal, fiz um negócio que foi bom, isso não é feio, né? Não é feio, é uma prática, inclusive, que faz bem para a cabeça, que faz bem para a gente seguir evoluindo, né? Então, fica aí uma dica para quem está ouvindo. Se você é bom em alguma coisa, não tenha medo, não tenha vergonha de falar sobre isso. Claro que a gente não precisa ficar se vangloriando, não é isso que eu estou falando, mas não seja de forma excessiva modesto, né? Acho que essa é a palavra. Não seja de forma excessiva modesto. O Léo fala que é quase uma crença limitante, isso está dizendo. É uma crença limitante, né, Léo? Eu acho que é uma crença limitante, brilhante. Exatamente. Quase bem colocado, Léo. É uma crença limitante. Marcinho, tem um comentário da Isa, vou aproveitar para dar um oi para a Isa aqui. Querida Isa. E também deixar aberto já para o pessoal que quiser fazer pergunta aí e comentar. Gente, fiquem à vontade para a gente ir respondendo. Isa é uma corretora que trabalha conosco, já foi campeã de vendas. Boa tarde aí, Isa. Já teve no meu escritório? Aqui. Já teve no teu escritório, conhecida nossa aí de longa data. A Isa passou por um cenário ano passado de muita resiliência e quebrou o pé lá, teve várias coisas e acabou o ano em segundo lugar de vendas na auxiliadora predial. Foi uma baita de uma experiência. Então, Marcinho, vamos fazer agora a conexão falando já de resiliência. Eu acho que esses dois assuntos se conectam muito, né? Resiliência e inteligência emocional. Eu enxergo a resiliência como uma parte da inteligência emocional, não exatamente a mesma coisa, mas a resiliência, na minha concepção, e é importante a gente falar que a gente está falando de algumas opiniões, não são verdades absolutas, né, Marcinho? São algumas opiniões que a gente tem conforme da forma que a gente enxerga o mundo, mas tem outras diversas teorias que também são corretas. Mas eu enxergo a resiliência, e para mim isso ficou muito claro, e eu tive a felicidade de ter isso cedo na minha vida. Eu tenho 28 anos, com 24 eu comecei a estudar inteligência emocional e PNLs, depois com 26 fiz minha formação em coaching contigo, e fico muito feliz por isso, de enxergar, de respeitar, de ter empatia com as coisas que acontecem. E a resiliência eu enxergo como para mim tem um marco disso. Quando eu descobri o que foi resiliência, eu comecei a entender a diferença de tu agir e de tu reagir para as coisas. Eu acho que esse contexto ele ajuda muito a compreensão do que é resiliência. E a gente está vivendo esse momento agora. A gente está vivendo um momento que é muito mais fácil reagir do que agir. É muito mais fácil ficar paralisado do que se movimentar, porque o mundo está se paralisando, né? O meio, né, que a gente chama de meio dentro do coaching, o externo, ele está paralisado, ele está em confusão, e se a gente ficar só reagindo nesse momento, a gente não vai fazer nada. Então, para mim, a resiliência, basicamente, ela é essa divisão de entender que a gente precisa agir conforme aquilo que a gente busca na nossa vida e não reagir. Gostaria de ouvir tua deixa sobre isso aí.
Tá, a gente falou bastante disso na formação, né? O que acontece, Mário? Até vou te validar aqui. Tu falou a palavra validação, antes tu estava dizendo. Na minha opinião, validação é a palavra que está me norteando nesse momento, tá? O coaching, ele é um processo de autoconhecimento onde a gente valida tudo que tem e invalida tudo que não precisa. E é a palavra que hoje, para mim, faz muito sentido. O ser humano, quando ele está validado, ele é uma máquina de fazer. O ser humano seguro, ninguém segura esse cara. Então, buscar ser validado no ambiente, aí vem, se tem líderes aqui junto, né? Todo mundo é autônomo aqui, mas se tem líderes, quando eu valido meu colaborador, ele vira um fenômeno. O ser humano, quando é seguro, ele se sente bem. Tem líder, sim, Marcinho. O Anderson da Humaitá tá aqui, a Gisane, tem bastante gente aqui de liderança, sim. E o que a gente vê, né, no cenário, eu trabalho dentro de empresas, faço coaching empresarial, é pouca validação, ainda tem a gestão pelo poder, né? Não, me respeita porque eu mando em ti, eu sou o cargo superior. E, cara, o cargo superior ele deveria validar os cargos inferiores para o inferior dar seu melhor. Ser humano validado dá seu melhor. Não vou entrar muito na discussão aqui, mas, minha opinião, ser humano validado dá o seu melhor. A resiliência, ela vem, para quem entende, né, o Mário falou perfeito, a resiliência ela vem de um efeito físico, tá? Resiliência, a gente dá para fazer o teste na borrachinha. Tipo assim, ó, o que é uma borrachinha resiliente? A gente puxa até ela estourar. Se ela estourou, a gente ultrapassou a resiliência que ela tem. Tá? Então, o que a resiliência? Só que a resiliência é até quando a borrachinha pode ser espichada, que ela não estoura, tá? Mas a resiliência, de fato, é quanto tempo ela demora para voltar ao seu estado normal e natural. Então, assim, ó, pensa que você é uma borrachinha e o meio externo te tirou do sério. E aí tu foi espichado, tua emoção ao extremo. Tu com uma puta raiva aqui. Se essa raiva continuar, eu começo a fazer bobagem. Né? Quando eu estou no extremo da minha emoção, o meu primitivo age. Meu primitivo é um bicho. Né? Eu bato em alguém, eu ofendo alguém, eu acabo com um relacionamento, eu falo pro meu filho que eu nunca ia falar, ou que eu nunca gostaria que alguém falasse, eu acabo falando. E se eu começo primitivo, a para quem está ouvindo aí, só fazer o primitivo é o nosso cérebro de sobrevivência, né, Marcinho? É isso, né? É os nossos instintos, aqueles que... O coronavírus trouxe o primitivo do ser humano agora, é o da necessidade. Trouxe à tona, verdade, trouxe à tona. Infelizmente, muitas pessoas foram primitivas agora e, cara, foda-se meus planos, foda-se o mundo, vou no mercado, vou comer tudo, vou comprar tudo que eu posso e dane-se o próximo. Esse é um instinto primitivo de sobrevivência, né? E aí, quando eu tenho essa consciência da resiliência, que é eu preciso voltar para o meu estado natural o mais rápido possível, significa que eu fui afetado por uma emoção, pensa que com emoção eu não vou dar o meu racional, tá? Não estou dizendo que é ruim ser primitivo, só estou dizendo que é o racional que tem a melhor linha, e se eu ficar muito tempo bravo, aí é só pensar, todo mundo trabalha, meu chefe me xingou, tem gente que fica 3 dias bravo no ambiente de trabalho, 4 dias bravo, 5 dias fora de si, esse cara vai ficar 5 dias fazendo o que não é melhor para ele. Tá? E quando a gente fala se tem resiliência ou não, é quando eu consigo ser afetado, né, porque me afeta, mas respirar, fazer um exercício respiratório, fazer um exercício de consciência, pensar, cara, o que isso me ajuda e o que isso me atrapalha, e voltar logo para a minha direção. Alguns vão dizer, mas isso é um ET. Não, isso é um trabalho. Porque é você que deixa ser afetado, não são as coisas que te afetam. E vem uma primeira coisa, as coisas me afetam, isso é uma falta de trabalho seu, tá? Se as coisas estão te afetando, você ainda não está tão evoluído para viver perante as coisas. Ah, mas Márcio, você não está afetado na questão do corona. Eu te digo o seguinte, eu estou afetado economicamente, tá? Eu não tive um contrato, né, dos que eu teria renovado, honrado. Só que o seguinte, a economia é um problema que não é só meu, é de todos. Agora, se eu vou descontar isso na minha saúde, no meu filho, na minha esposa, aí está o meu despreparo, entendeu? Aí é uma escolha tua, né, Márcio? Aí é a tua inteligência emocional. Aí é o seguinte, o corona me matou, que pena, né? Ele vai matar muitas pessoas. Mas isso não é culpa do corona, isso é culpa nossa. Enquanto não for a doença que te tira, né, o ar, a respiração e te mata, é só sua cabeça em relação a ele. Perfeito. Mas Márcio, eu não vou ter dinheiro. Cara, isso não é uma propriedade sua que não vai ter dinheiro. Ô Mário, só para trazer aqui
o cenário, eu estou há 2 semanas de isolamento, então eu trabalho dentro do meu escritório fechado, mas atendo as pessoas. A internet trouxe essa capacidade de a gente se comunicar. Todas, sem exceção, tá? Todos os meus clientes podem estar assistindo aqui, todos, sem exceção, tinham uma ansiedade. Como que eu vou ganhar dinheiro nessa crise? Só que o seguinte, essa era a pergunta de todos, e essa é a pergunta de todo mundo. Como que eu vou ganhar dinheiro nessa crise? E galerinha, no mundo que todo mundo quer ganhar, ninguém quer gastar. Então o que a gente tem que entender? Falta o equilíbrio desse ciclo para eu querer ganhar alguma coisa. Eu acho que é o momento, e aí se a gente para e pensa, cara, então eu não tenho como ganhar, o que eu posso fazer? Eu posso contribuir. É o momento, como a gente está fazendo aqui, a gente pode conversar sobre coisas que nos faz bem, sobre coisas que nos ajudam. Não vou ganhar dinheiro com essa live, nem tu, Mari, nem ninguém que está assistindo. Mas, cara, se algumas pessoas saírem daqui pensando melhor no seu momento e vivendo melhor a vida, cara, já está feito, entendeu? A gente vai passar por isso. Perfeito. Vai ser diferente o mundo, mas é como a gente vai passar por isso que vai fazer a diferença. Ótimo, Marcinho. Eu tô com uma pergunta da Paty aqui, ó. Será que quando tudo voltar ao normal, o Márcio poderia, na auxiliadora, passar algumas técnicas de resiliência para nós? Com certeza, Paty. O Márcio é de casa, ele já foi, inclusive, na auxiliadora. E com certeza na volta, aí, quando a gente retomar o MAP agora está em quarentena, né? Eu tenho um canal no YouTube lá que a gente está postando os treinamentos que seriam presenciais. Mas assim que retomar o MAP presencial, que a gente torce para que esteja em breve, assim todo mundo estiver seguro aí em relação a tudo que está acontecendo, mas com certeza a gente vai dar um alô para o Márcio lá, ele vai participar de alguns dos nossos treinamentos. Já tinha conversado com ele, inclusive, sobre isso. Ele vai estar lá sim, Paty. Vamos falar de inteligência emocional. Vamos lá. Tem mais dúvida aqui? Deixa a dúvida aqui. Tem alguns comentários, tem uns comentários, eu gostei muito da... Dá um momento aí de comentário, então. Gostei muito da frase da Gislane aqui, ó. Somos donos da nossa mente, precisamos escolher fazer o melhor. É uma frase forte e verdadeira. A gente realmente a gente é dono da mente mesmo e ela é o que faz a gente tomar todas as nossas decisões. Ó, o Matheus, cabeça racional, nosso diretor está assistindo aí. Boa tarde, Matheus. Vamos fazer a economia girar, Márcio. Vamos fazer a economia girar, diz o Matheus. E Você viu que a Nádia escreveu aqui? Não vi. Nádia pergunta para mim e para ti. Podem falar sobre ambição neste momento? Sabemos que a frustração está em alta. É perfeito, eu acho que é o que a gente estava falando. Se a ambição nesse momento... Olha só, caos traz medo. Medo traz paralisação. Paralisação traz sobrevivência. Se eu tô com medo, cara, ou eu bato, ou eu mato, ou eu fujo, tá? Esse é o sentimento primitivo do caos. Querer ganhar nesse momento... Eu acho que além de deselegante, desculpa aqui se eu ofender alguém, mas além de deselegante, é o momento errado. Tá? O que são as gestões mais certas hoje? Eu preciso passar por esse momento. É o momento que eu tenho que fazer minhas contas, é o momento que eu tenho que conversar com os meus credores, é o momento que eu tenho que negociar prazos. Né? Eu vou falar para vocês aqui, abertos, sendo 100% íntegro, o colégio dos meus 2 filhos, eu conversei e prorroguei. Se eu não tenho entrada, eu não posso ter saída. Mas vai acabar com o colégio? Não, eu conversei com eles, eu vi um plano que eu não acabo com o colégio não acaba comigo. E se nós 2 passarmos por essa, cara, depois é refinanciamento, é bola para frente. Então, essa inteligência emocional de não ter medo, de não ter medo nesse momento, me faz agir. Me faz ligar para uma pessoa, me faz passar minha situação que vai ser igual a dele. Tá? Então, se todo mundo vai passar por essa. Então, ambição nesse momento, eu acho que a ambição que a gente pode ter é de contribuir. Cara, o que eu sei, o que eu posso fazer que alguém que está um pouquinho abaixo de mim nesse conhecimento pode aprender comigo, pode passar por essa junto comigo. Então, vem um mundo mais empático. Não é todo mundo que muda, não é todo mundo que está sofrendo, não é todo mundo que vai quebrar, mas uma parcela vai passar dessa mais junto. Eu acho que vem um mundo melhor pela frente, mano. Deixa eu fazer um complemento, Marcinho, então, em relação à ambição, pergunta da Nádia aí. É difícil a gente não pensar em dinheiro, em economia nesse momento. É claro que é difícil, porque a gente tem responsabilidades, a gente tem que pagar nossas contas, a gente tem que se alimentar, a gente tem que seguir adiante.
Porém, uma das coisas, eu tenho uma cabeça muito de tentar achar no meio da confusão alguma coisa positiva. Isso vem de inteligência emocional, vem de resiliência e vem de muito trabalho que eu faço. Tento ser otimista. Eu não sou um cara lunático que acha que tudo sempre é maravilhoso, mas eu tento achar no meio da confusão alguma coisa positiva. E o que eu estou vendo durante esse processo de coronavírus aí, em quarentena, é que as pessoas estão se comovendo muito uns com os outros. Porque, assim, quando a gente tem um problema que ele é global, eu digo global porque nesse momento ele é realmente global, está atingindo o mundo inteiro, não é Porto Alegre, não é o bairro X, não é o Auxiliadora Predial, não é o Márcio. É um problema que está atingindo a economia de uma forma geral. Todas as pessoas têm alguns anseios em relação à economia, o que fazer, isso é natural. Eu acho que a ambição nesse momento, ela tem que ser, não é deixada de lado, mas a gente tem que pensar no dia a dia e esperar passar tudo o que está passando para a gente ativar essa ambição no momento que ela voltar. E em relação à economia, eu tenho uma crença, que batendo um papo com o Matheus na semana passada, que foi, a gente estava falando aqui sobre resiliência, sobre adaptação, como se né, se eu estivesse passando por isso desde o primeiro dia com tudo maravilhoso. Então é importante comentar com vocês também que na quarta-feira passada eu dei uma surtada em casa. E eu acho que todos nós, em algum momento, passamos por isso e faz parte do processo de adaptação. Porque a gente fica um pouco atado. Eu tenho uma cabeça de sempre acreditar que eu posso resolver meus problemas. Quando aconteceu isso, eu me senti pela primeira ou segunda vez na vida amarrado. Eu não sabia o que fazer. Eu liguei para o Matheus, eu fui na empresa, não podia mais ir, me mandaram para casa, vai para casa trabalhar. Eu me senti atado. Então, mas complementando, e voltando para a linha da ambição e do momento, quando a gente tem um problema que ele é do mundo inteiro, inevitavelmente o mundo inteiro vai agir para resolver esse problema. Então, assim, não é a gente, não é o Mário, não é o Márcio, não é a Auxiliadora Predial, não é enfim, apesar da Auxiliadora ter uma estrutura que com certeza vai ajudar muito nessa retomada para fazer investimento e tudo mais, e para dar suporte para essas pessoas, para esses autônomos que vão precisar de apoio na volta, né, para impulsionar a geração de negócios. Mas para quem está ouvindo aí, a gente tem que lembrar que se é um problema do mundo inteiro, o mundo inteiro vai agir, vai dar condições e vai tentar fazer o possível para que a gente recupere o mais rápido. Não é eu, não sou eu, não é o Márcio, não é uma pessoa específica que vai resolver isso. É um problema do mundo inteiro, então o mundo vai agir para isso. A economia vai agir para recuperar. Então a minha dica é, não foquem nesse momento tanto no meio econômico. O meio econômico vai ser resolvido porque ele é um problema do mundo. Foca nesse momento naquilo que vocês podem fazer de melhor com as ferramentas que vocês têm. A gente está assim um pouco amarrado, a gente está em quarentena, mas vamos tentar nesse momento procurar alguma coisa positiva. O que eu posso aprender de novo nesse momento? Qual é o legado que vai... Eu acredito, eu estou enfadado essa palavra a semana inteira com meus gerentes. Qual é o legado que essa crise do Covid vai deixar para nós? Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. Qual é o legado? Muitas pessoas estão aqui provavelmente vendo a primeira live da vida, por exemplo. Eu estou fazendo a minha primeira live da vida, tem muita gente que está vendo a primeira live da vida. Eu recebi vários comentários e várias conversas de pessoas que fizeram a primeira videochamada da vida, estão começando primeiro Zoom da vida. O primeiro Zoom da vida, cara. O primeiro FaceTime, a primeira reunião com 20 pessoas de grupo. Isso não vai ser desaprendido após a crise. Isso é um legado que vai ficar, um legado de tecnologia, de evolução das pessoas e de empatia também. César Coelho, nosso grande líder aqui também, ele diz, vamos todos tirar um aprendizado muito grande desta fase toda. A Jordana diz, para mim está sendo cada dia um sentimento. No começo estava como se nada tivesse acontecido, agora estou surtando. Não surta, Jordana, a gente está junto. Aí que tá, o que a Jordana fala é legal, estou surtando, isso está na tua cabeça, viu? Porque assim, não tá no momento. Isso é a propriedade de cada um. Perfeito, mas a Isabel comentou aqui, ó, que a gente acabou de falar. Primeira chamada de vídeo. Que legal, Isabel. Parabéns por ter conseguido fazer isso. E faz mais, não deixa isso ficar só durante a crise. Leva adiante.
já tenho as experiências. A Cadica que diz, acabou uma live agora, tá assistindo a nossa, e às 17 ela vai pra outra. Isso aí Poxa, olha só, olha que legal. A Cadica foi a esposa do Borghettini, né? Querida Cadica. Que legal, que legal. E olha que bacana, Márcio, o que a crise faz com a gente, né? Pra gente caminhar para o fim aí da questão de adaptação e resiliência e entrar na questão de boa prática e home office. Olha que legal. Legal Olha a quantidade de conteúdo de graça que a gente está recebendo. Pô, tá aqui agora, estamos eu e tu falando das nossas experiências de vida, verdadeiro, coisas que a gente normalmente só entrega esse ouro para quem nos conhece pessoalmente, para quem tem opção e condição de um dia lá bater um papo com a gente num corredor, numa mesa de negócios. A gente está aqui entregando habilidades e né, boas práticas que a gente leva para a nossa vida, que eu tenho certeza que são parte importante da gente ter sucesso profissional. Então, e tem mais diversas pessoas. Pô, tem um cara, o Thales Gomes, que é o fundador foi o cara que inventou o aplicativo de automóvel. O cara todo dia faz live. Eu tô assistindo as lives deles todos os dias. A gente tem live sobre investimento, a gente tem live sobre diversos assuntos de graça que não estariam acontecendo. Então, tem que aproveitar esse momento para sugar o máximo de informação possível e sair renovado dessa crise. Ei, Mário, quer ver? Então, olha só para ficar duas coisas claras aqui, tá? Quando a gente fala de inteligência emocional, principalmente para quem não sabe, quem já sabe, que bom, reforço, mas para quem não sabe. A inteligência emocional, ela pauta duas partes, né? Para eu ter inteligência emocional, eu tenho que pensar que eu tenho que ter domínio em duas áreas. A primeira área é o eu, então eu tenho que ter autodomínio, domínio sobre as minhas emoções, sobre meus potenciais, sobre as merdas que eu faço. Quando eu entendo, né, as coisas ruins que eu faço me prejudicam e começo a minimizar isso, eu estou ampliando a inteligência emocional. Quando eu uso mais os meus potenciais, que eu sei que aquilo eu domino melhor, eu amplio minha inteligência emocional. E quando eu me conheço e organizo a minha vida para ela acontecer de uma melhor forma, ou seja, quando eu tenho autogestão, além de autoconhecimento, tá? Porque autoconhecimento muitas pessoas têm, eu sei que eu sou bom nisso e não sou bom nisso. Só que se eu não encaixo isso com uma autogestão e faço a minha vida rodar dia a dia, e esse momento agora ele está exigindo muita autogestão, tá? Que é o papo que a gente vai entrar logo depois, que é o home office. Eu fazer uma autogestão de quem eu sou, de como eu produzo melhor, de como eu posso passar dessa fase, por essa fase da melhor forma. Aqui eu tenho uma inteligência emocional completa do eu. Né? Tem mais coisas, tem muito mais coisas, mas quando a gente fala principalmente de líderes, de pessoas que são autônomas, que lideram a sua vida, eu tenho que me conhecer, porque eu sou autônomo, eu tenho que saber quem eu sou, e eu tenho que me gerir, eu tenho que ter uma gestão minha. E aí eu passo para o outro lado, se tu está me acompanhando aqui, tá? Eu passo para o outro lado, que é, eu não vivo sozinho nesse mundo, eu vivo numa sociedade. E para eu ter inteligência emocional, eu tenho que viver bem no meu ambiente. E aí duas coisas que são legais. O que eu estou trazendo aqui é Daniel Goleman na veia, tá? Que para mim é o grande pai da inteligência emocional, quem trouxe isso à tona. Daniel Goleman fala o seguinte, eu tenho que trabalhar minha empatia. Tá? O Mário escreveu na chamada da live, empatia, que é me colocar no lugar dos outros. E o Daniel Goleman, ele traz uma coisa que é um pouquinho além ainda, junto com se colocar no lugar dos outros, para entender bem, que é eu respeitar o valor dos outros. Galera, o que está acontecendo hoje? Tá? Debates políticos, debates de televisão, debates entre pessoas, a gente está cada um falando com o nosso valor. E quando eu falo com o meu valor e critico alguém, eu deixo de respeitar o valor dele. O ser humano gosta dessa disputa de quem está certo ou quem está errado. E normalmente, no calor dessa onda, no caos, certo ou errado não vai mudar o caos, entendeu? O que vai mudar o caos é a cura do vírus. Se alguém saiu de casa e está errado, ou se tu não saiu de casa e está certo, ou se alguém precisa ganhar dinheiro e está errado, ou se alguém precisa ganhar dinheiro e está certo, cara, isso é a vida de cada um. Eu, quando julgo alguém, eu estou julgando sentado na minha poltrona, com as minhas necessidades. Então é muito fácil eu que não estou passando fome, que não estou passando trabalho, falar, fica em casa. Né? E estou dizendo que tem que ficar mesmo. Só que a outra pessoa que está com 5 filhos lá sentado, passando fome, cara, será que ela não precisa sair para buscar o leite? E eu não estou justificando nem defendendo. Só estou te dizendo que quando eu julgo alguém, eu estou julgando com os meus valores. E aí me falta empatia. Então que as discussões sejam para achar solução, não para criticar o que está sendo feito. Vamos viver num mundo com menos crítica, com menos julgamento sobre o outro,
e com mais visão, como que juntos a gente pode chegar no final disso. Pô, a gente tem uma auxiliadora predial aqui, que é a base dessa live, é uma baita empresa, uma grande empresa, e eu já trabalhei dentro dela e nem sempre eu vi união dentro dela, Mário, eu já vi concorrência. E eu não estou falando que é da auxiliadora, estou falando que é do ser humano, é em todas as empresas. Empresas são unânimes, nem sempre as pessoas são unidas. Às vezes elas concorrem para dizer quem é melhor, quem é a certa, quem pode mais, quem é a mais importante. Cara, e aí vem, eu acho que a grande merda do ser humano. E se eu quero ser melhor que o Mário, eu já sou um merda por isso, porque eu deveria ser alguém que pudesse andar do lado do Mário e juntos a gente ser melhor para o mundo. Só que daí eu acho que esse é o grande ganho de inteligência emocional. E isso é empatia, né? Respeitar o valor do outro. E a outra questão, eu tenho que ter habilidade social. Se eu respeito o valor do outro, eu tenho que, na sociedade, ser um exemplo. E aí, assim, para mim, aqui fica claro, né? Ser um exemplo não é ficar falando, como eu estou falando aqui, tudo isso só por falar. É somente falar o que eu sou. É eu ser um pregador das minhas ações e não ser um pregador dos meus conceitos. Hoje a gente tem muito pregador de conceitos que, na verdade, não faz o que fala, e temos menos, não poucos, tem muita gente boa aí, tá? Mas temos menos pregadores de ações, que é o cara que faz, né? Fala, cara, eu faço isso porque isso qualifica, isso eu organizo minha família, isso eu organizo minha vida. Então a gente tem que ser mais ação. E aí, isso tudo, Márcio. Quando eu tenho isso tudo, eu tenho inteligência emocional. Ótimo, olha que bacana, né? Eu coloquei, até acho que tu deve ter visto, provavelmente, eu coloquei ontem no meu Insta. Na quarta-feira eu passei o dia, foi um dia que eu li bastante notícia, o que é um erro, a gente não, acho que concordo contigo, tu falou no início da live, que a gente não deve ficar muito, né, o tempo inteiro vendo notícia, a gente tem que se atualizar para entender o que está acontecendo lá fora e aqui, mas não precisa ficar o tempo inteiro. Na quarta-feira eu fiquei um pouco chateado porque eu vi muita gente apontando e falando, poxa, mas como assim ficar em casa? Tem que ir para a rua, tem que trabalhar. E o outro lado falando, como assim ter que trabalhar? Tem que ficar todo mundo em casa. Então, a reflexão que a gente tem que fazer é o seguinte: se você nunca viveu, e eu conheço essa frase que eu escrevo lá, inclusive, se você nunca viveu a sensação de não saber se no mês seguinte tu vai ter dinheiro para colocar na mesa, e para mim falar ainda é mais fácil porque eu sou sozinho hoje, né? Eu moro sozinho aqui, não tem filho dependendo de mim, mas imagina aquele pai nesse momento que não sabe se vai ter dinheiro no próximo mês para comprar comida, para pagar a escola do filho, enfim, para todas essas coisas. Então a gente não pode julgar, a gente não pode apontar. Da mesma forma que se a gente não tem ninguém na família que está na zona de risco, é muito fácil a gente falar para ir para a rua trabalhar de novo. Então, assim, quem está certo nessa discussão? Ninguém está certo. E ao mesmo tempo os dois lados estão certos. Então, essa habilidade, essa ação da gente começar, e aí fica aqui, né, até um pedido, assim, para todo mundo que está lendo aqui, ou é colega de trabalho, ou é amigo, enfim, para começar a tentar fazer isso mais. Antes de julgar, tenta inverter o papel, tenta te colocar no lugar do outro e pensar a forma que ele está enxergando aquela crença, aquele sentimento dele, e não sair apontando o dedo para todo mundo e julgando. Isso não é legal, não gera nada de positivo. Então, só fazendo esse fechamento aí sobre empatia, né? A empatia, na essência, é a gente ter essa capacidade, né, de se colocar no lugar do outro e enxergar os valores dos outros e respeitar. O não concordar, ele é ok, não tem problema nenhum tu não concordar com a opinião, com a minha opinião, com a opinião do Márcio, com a opinião de todo mundo. Mas tu agredir a pessoa por não concordar é uma coisa que não leva a nada. E, gente, discutir por política, discutir por futebol, discutir por religião, discutir por coisas que são extremas, né, não nos faz crescer em nada, né? Não leva a nada. A gente tem coisas muito melhores para fazer. Massa. Marcinho, mandar um abraço pro pessoal da Serra aqui, ó. O Diogão, manda aí. Diogo, gestor da Serra, o Matheus, gestor da Serra. Eu vi que a Cris está aqui também, que é corretora da a Serra. A Gi Dornelles aqui, ó, falou que foi perfeito. O Mário definiu empatia. A Gi é uma querida também, campeã, né? Campeã. O Ângelo tá online com a gente também, gestor da Petrópolis aqui. A Isa disse que deu uma surtadinha, faz parte. O Mateusão botou aqui, o Matheus Reck. Acho importante aproveitar esse momento para aprender coisas novas. É isso aí, Matheus. É bem o que a gente acredita também, eu e o Márcio, e é o que a gente está compartilhando. Mais alguma coisa aqui? Acredito que é a primeira vez que muitos passam por essa situação de ficar em casa com tanta frequência.
é uma demonstração para trabalharmos mesmo a inteligência artificial. Felipe Artifon, nosso corretor da Petrópolis. É isso aí, Filipão. É Tem bem gente isso, de cara. Caxias aqui, ó, Caxias do Sul, unidade. Que legal. Serra tá em peso com a gente aí. Ei, Mário, o que é legal, tá? Isso aqui não é uma live para te dizer como é a vida. O Mário tem 28 anos, eu tenho 44 anos. A gente não tem propriedade nenhuma para dizer para um ser humano como é a vida, nem essa pretensão. Aqui é algo que a gente está conversando como passar, tá? O que eu sei, quando o Mário me convidou, eu estou recebendo bastante convite para live, né? Eu não tenho como honrar todos os convites por causa da minha agenda, por causa do meu tempo. Mas eu estou selecionando quem de verdade é importante para mim. E o que o Mário mostra, né? Alguém com 28 anos, com uma consciência plena de como tratar bem o ser humano, como se evoluir, né? Como evoluir a si mesmo para buscar seus objetivos. Isso me admira nesse guri, porque para mim é um guri, não tem nem 30 anos, ainda é um menino que está numa fase de aprendizagem que vai fazer muita diferença ainda pelos lugares que vai passar. E aí eu acho que esse é o bate-papo que vale a pena, entendeu? De pessoas que estão fazendo a diferença. Falar sobre diferença, né, tem que ser falado, mas fazer a diferença que é o que realmente muda aí, Mário. Legal, e aí, assim, Márcio, eu te legal. falei que ia ser pouco tempo, né? Já são 14... 45 minutos. A gente vai ser explodido, tem que falar do home office, né? Tem que falar do home office. A gente já é explodido depois, a minha primeira já explodiu em 1 hora, tem alguma coisa em uma assim? hora não? termina. Em 1 hora, então temos 14 minutos para falar de home office. Eu acho que justíssimo esses 45 minutos falando sobre resiliência e inteligência emocional, porque ele é um tema mais profundo, mais denso, onde a gente tem mais variáveis e, né, e mexe muito com o sentimento. E o home office agora que a gente vai entrar aí para dar algumas dicas de boas práticas, ele é um pouco mais prático. Então em 14 minutos a gente vai conseguir com certeza. É o que a gente está fazendo, né? Eu tô gravando a live, tá, Márcio? Tô gravando a live, vou disponibilizar depois. Te mando ela também, pra tu ter ela aí, tá? Eu tô gravando aqui pra gente depois disponibilizar pra turma no YouTube, quem não pode vir. E pra como gente é ficar a tua primeira, como é a tua primeira, no final, ele vai te perguntar se tu quer deixar hospedado no teu story, tu diz sim. Ela vai ficar no teu story 24 horas também. Tá ótimo, tá ótimo. Marcinho, fala pra mim aí, quero ouvir de ti, como é que tu tá, o que que tu tá fazendo na prática? Eu sei que o home office pra ti ele não é novidade, eu sei que tu já trabalha em casa, já trabalhou em casa em outras oportunidades, apesar de ter teu escritório. Eu também já tinha esse hábito de, esporadicamente, quando eu precisava trabalhar em projetos mais profundos, projetos que precisam de mais entrega intelectual, de envolvimento, criação de planilhas, PowerPoint, essas coisas que a gente precisa de muita concentração. Eu já tinha o hábito, mesmo antes desse momento, de fazer em casa, porque a gente tem menos interrupções, que é um dos pontos que eu acho positivo no home office. Mas eu queria ouvir de ti na prática, dá umas dicas aí pra galera que tá ouvindo, o que tu tem feito para te organizar e para conseguir manter uma performance boa aí trabalhando em casa. Tá. Assim, eu vou falar e eu já vou passar uma dica aqui, tá? Tem 5 coisas que isso te ajuda a manter teu controle emocional. Então, o home office, ele é total emoção, né? Porque o home office tem o sofá que te convida para ver uma televisão, tem a mesa que te convida mais vezes para fazer mais refeições, tem a cama que, se tu não tem horário, te convida a dormir mais um pouquinho. E eu não estou dizendo que tem problema nenhum nisso, eu estou te dizendo que a tua agenda depende da tua produção. Perfeito. Então, o que eu faço no meu home office? Eu tenho rotina, defino minha rotina. E ali eu pratico. A primeira coisa que eu aprendi, isso mudou minha vida, vem mudando a minha vida, eu acordo um pouco antes dos meus compromissos e eu me dou meia hora, todos os dias, eu tenho uma média de 30 minutos, às vezes é um pouquinho mais, às vezes é um pouquinho menos, para refletir sobre o meu dia. A primeira coisa que eu faço, eu reflito sobre o meu dia. Eu sou um cara que vivo dia a dia. Eu tenho um plano de ação de longo prazo, mas na minha opinião, na minha visão, a vida é dia a dia. Eu tenho que ser um cara vitorioso nesse dia. Porque se eu passar por esse dia sendo vitorioso, amanhã eu sou melhor ainda. Então ali eu vejo. O que eu reflito de manhã? Sobre a minha saúde, sobre a minha esposa, sobre meus filhos, sobre meus negócios, sobre a minha higiene, sobre meus cuidados, tudo que eu vou fazer no dia, tá, que vai me transformar numa pessoa melhor. Como que eu era antes? Não vou dizer que tem pessoas que são assim, porque eu não sei como é que você é, mas como que eu era antes? Eu acordava 5 minutos atrasado e saía pensando assim, puta merda, eu tô atrasado, e aí era um dia sem programação mental, matando um leão a cada dia. Hoje não, hoje é um dia que eu acordo mais tranquilo. Cara, eu saio da cama já em paz, sabendo que eu vou me alimentar bem, que eu vou me movimentar, que eu vou me organizar, que eu vou trabalhar, que a minha agenda ela suporta a minha carga diária, né, que eu vou cuidar das pessoas que são importantes para mim. Saio disso
Aí tem os cuidados comigo. Hoje a academia está fechada, eu sou um grande prejudicado com o fechamento das academias, porque eu sempre gostei de ser treinado. É uma coisa que eu amo, ser treinado. Eu sempre investi em personal trainer. Eu gosto que alguém está do meu lado dizendo, Márcio, faz isso, faz aquilo. Eu gosto de ser guiado numa área que eu não domino. Eu não domino exercício, não sou perito nisso. E hoje eu estou sentindo a falta. Então, o que eu sei? Como cuidar da minha saúde é importante, e cuidar da minha saúde não é só exercício, eu estou fazendo cuidado com a minha alimentação. Mas Márcio, é só fazer aqueles burpees e apoio em casa. Eu sei que é só fazer, mas eu não gosto. Não é a mesma coisa, né, Marcinho? Não é a mesma coisa. Eu tenho treinado em casa também, mas não é a mesma coisa. Eu estou acordando, de manhã estou fazendo minha meditação e depois eu estou estudando, fazendo uma coisa nova. Antes eu não tinha tanto tempo para curso, hoje de manhã eu estou estudando, estudo um pouquinho. E a minha jornada de trabalho não mudou, como o Mário falou. Antes eu atendia presencial aqui no escritório, eu consigo atender presencial na minha sala. Então, o que eu faço? Pratico isolamento. Poderia estar dentro de casa? Poderia, mas aí eu quero te passar duas coisas. Eu trabalho saúde mental, que é uma saúde extremamente importante. Se vocês não sabem, lá na Itália, o que mais está afetando, tá, é a depressão diante dessa crise. Tem um número muito maior de pessoas com depressão. Isso aí foi um dado que eu recebi, eu não estou dizendo que eu recebi esse dado. Um grande número de depressão. Então, a saúde mental é extremamente importante agora. E o que eu estou trabalhando com os empresários, que são meus clientes, os caras entram na reunião extremamente estressados e saem, cara, com uma visão para frente. Então, legal. Eu sou importante nesse momento. E aí, o que eu preciso? Eu preciso de silêncio, eu preciso de qualidade de internet. Na minha casa, eu disputo internet com o videogame do meu filho, com o desenho da minha filha, que é o Netflix, e com a atenção dela, que ela tem 3 anos. E aí eu não tenho opção. Eu tive que ir isolado no meu escritório. E é só tu no teu escritório, né, Marcinho? Então não tem problema nenhum, tá isolado, tá tudo certo. Então é isso aí. Então, te respondendo rápido, o que eu faço? Eu não mudei minhas rotinas. Rotina de acordar eu mantive. Tá? Eu durmo cedo. A minha rotina de sono eu não mudei. Me alimento bem, estou cuidando de mim, não deixei de cuidar de mim. E cuido da qualidade do meu trabalho, que é diferente, mas eu não peco em qualidade. Então eu não mudei a qualidade, a minha entrega, eu só mudei o formato, o jeito. Que legal, que legal. Peixoto aqui, ó, momento único de aprendizado, que legal, Peixotinho, nosso franqueado da João Vale, um abraço, Peixoto. E o que tu faz, mano? Surgiu, vou falar agora, surgiu aqui, ó, um gancho bem legal, cara. Sabrina Afonso, aqui, nossa corretora, botou: gente, com 2 bebês é quase impossível, precisa de muita disciplina. Dione, sou dependente de agenda, tempo calmo, vamos lá. Gente, vou falar das minhas, o que eu tenho feito também, algumas coisas aí bem parecidas com a que o Márcio acabou de falar. A relação de manter a rotina e ficar focado na qualidade do trabalho, até porque eu acredito que muito que o nosso trabalho nesse momento, e de agregar conhecimento, de estudar, isso nos ajuda muito a manter uma saúde mental positiva, que é o que a gente tem que tomar muito cuidado agora, da nossa e daquelas pessoas que estão perto da gente também. Então, que você puder ligar para sua família, conversar com amigos, fazer uma videochamada, manter as pessoas ocupadas conversando, isso é bastante positivo para o momento. Mas a gente está com pouco tempo, então vamos falar de forma objetiva aqui o que eu tenho feito, tá? Pegando esse gancho aqui que falaram sobre os filhos e sobre família, todos os artigos que eu tenho lido sobre produtividade em home office fala justamente sobre algumas coisas básicas. A primeira delas, tá? Gente, lista do que vocês vão fazer no dia. Primeiro passo básico pode ser um papelzinho, pode ser numa agenda digital, pode ser no celular, ali no bloco de notas, em qualquer lugar. Mas faz uma lista para vocês terem um norte, que é provavelmente isso que o Márcio faz nos primeiros 30 minutos dele. É básico, mas a lista do que fazer, ela te dá um norte e te dá formas de tu saber quanto tempo tu vai precisar para realizar aquelas coisas. Segunda coisa, trabalha em algum lugar que você consiga, dentro do máximo, se sentir profissional. Então, assim, não trabalha no sofá, não trabalha na cama, não trabalha numa mesa bagunçada, com comida misturada. Tenta organizar, Mário, mas eu não tenho um ambiente profissional na minha casa. Ok, tenta organizar. Pega a sua mesa da cozinha, ou vai para algum lugar um pouco mais afastado e tenta organizar dentro do possível um ambiente que naquele momento você sinta que você vai se conectar com o seu trabalho e fazer as
relações profissionais. E aí entra a parte de família, tá? Para mim é um pouco mais fácil, eu moro sozinho, né? Então eu não tenho pessoas para me interromper, mas eu sei que a realidade da maioria das pessoas que estão nos assistindo aqui não é essa. Então, uma das dicas que a gente tem dado bastante para os nossos corretores, para os nossos gestores, é ter um bate-papo bastante franco com a família, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. Óbvio que quando a gente está falando de criança de 1, 2 anos, a gente não consegue ter um bate-papo, né? Explicar para uma criança de 2 anos que, olha, tu não vai poder me interromper. Mas para as pessoas que já têm capacidade de compreensão disso, é importante deixar, alinhar essa expectativa e falar, olha, vou entrar agora, eu tenho aqui X coisas para fazer hoje durante a minha tarde e eu preciso de 1 ou 2 horas de silêncio, de foco para eu conseguir resolver e fazer as coisas profissionais. Então essa é uma dica bastante importante, esse alinhamento de expectativa com as pessoas que vivem com você, para você, né, ter essa capacidade de se manter focado, né? Então, retomando rapidinho, ambiente organizado, lista do que fazer e conversa com a família. 3 coisas, 3 pilares que ajudam muito na produtividade do home office. E aí, Mário, legal que a gente pode terminar falando de inteligência emocional. Eu vi alguns comentários dizendo, cara, e os filhos? Eu não tenho o que fazer. Galera, quando a gente não tem o que fazer, já tá feito, viu? É como viver melhor com isso. Cara, se tem, quando a minha esposa tá em casa, né? A Lulu segura o rojão bem mais do que eu. Eu tenho a graça de ter uma esposa que segura a onda ali em casa. Mas quando eu tô e a minha filha quer atenção, cara, quer atenção. Ali não adianta eu ficar competindo contra ela por outra coisa. Ali é a hora de, cara, entende, abre mão de outra coisa, né, e dá atenção pro seu filho. Porque assim, ó, filho pequeno, não sei se é só o meu, ele quer atenção, mas ele não quer sempre atenção. Às vezes a minha filha diz, deu pai, sai. E aí naquele momento, pós dado atenção para ela, eu posso fazer outra coisa. Então, se você está chateado porque ela tomou seu tempo, você não vai ter resiliência, né? Não vai ter controle emocional para depois fazer o que precisa. Então, dá atenção primeiro, dá carinho. Acho que é hora de carinho, é hora de reclamar menos, é hora de entender melhor o pleito, de entender melhor quem tem menos inteligência emocional. Criança tem menos inteligência emocional. É nós que temos que entender os pequenos. Não é eles que têm que respeitar porque o papai precisa trabalhar. Legal, Márcio. Muito bem. Cara, vamos dar um recadinho final, 30 segundos para cada um, porque a gente vai ser derrubado às 4h59. Então, meu recado aqui bem rápido, gente, é que gostaria de compartilhar o que eu estou fazendo com vocês, que é a reflexão de qual legado essa crise vai deixar positivo, qual legado positivo essa crise vai deixar para mim. Qual é a parte que eu vou olhar daqui 1 ano e vou pensar, tipo, poxa, se não tivesse passado por aquele momento, talvez eu não tivesse bom nessa atividade específica que eu estou hoje. Então, pensem nisso, é uma forma otimista de ver o negócio e pensar qual é o legado de tecnologia, de empatia que vai ficar para a minha vida, para a minha carreira profissional após essa crise do coronavírus. Um abraço e obrigado para todo mundo aí, Mário, pela participação. Tem mais 3 minutos. E deixa escrito, porque como a live vai ficar gravada, isso fica de herança o seu comentário. Qual o legado? Eu vou falar o meu legado aqui. Cara, eu acredito mesmo. Tô falando assim, ó, eu acho que eu evoluí de novo enquanto ser humano. Eu ainda tinha bastante dependência material. Né? Sempre fui uma confortável de ter patrimônio. Eu acho, cara, que essa crise mostra que a gente precisa um pouquinho menos do que a gente idealiza. Dá para viver melhor, já muito melhor com o que a gente tem. Perfeito, Marcinho. Muito obrigado pela tua participação, meu amigo, pelo teu tempo. Acho que a gente deixou aqui bastante coisa, bastante positiva. Gente, todo mundo aí, a gente ficou praticamente o tempo inteiro da live com mais de 100 pessoas conectadas. Uma baita live, muita gente participando. Muito obrigado de verdade por estarem aqui conosco. Espero que tenha ficado alguma coisa de positivo, que vocês consigam aplicar alguma coisa no dia a dia de vocês, aí seja com a família, seja com o trabalho. E lembrem, eu acho que o nosso grande segredo agora para dica prática de inteligência emocional, foquem no dia a dia. Pensem no dia a dia, parem de pensar lá fora, parem de pensar em quando nós vamos voltar. Não foca é hora no dia a dia. Plano. Não é hora de plano. Foca, galera. Mas eu aprendi que tem que fazer plano de longo prazo em situação normal, não em caos. Caos é hora de passar pelo dia da melhor forma. Isso. Ô, Mário, que massa essa galera. Meu, uma live com 100 pessoas hospedadas o tempo inteiro é demais. Essa é uma felicidade absurda. A galera é nota 10. É muito carinho que a gente recebeu. Não deu para falar o nome de todo mundo, mas eu li o nome de todo mundo. Tá? E tá no coração. É muito carinho que a gente recebeu aqui, velho.
Maravilha, gente. Um abração para todos vocês. Passem bem essa quarentena, cuidem das suas famílias, cuidem de seus amigos e vamos em frente, que é passageiro. Em breve a gente está com a nossa vida normal de novo aí.